Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus. Quem está na última cadeira está me ouvindo. Amém. O porteiro está me ouvindo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Gente, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos neste lugar. É a primeira vez que estamos aqui. Haja em vista, já me sinto à vontade no meio deste povo, porque sei que a gente fala a mesma língua do céu e iremos para o mesmo lugar. Oh glória! Meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, sua família, corpo de obreiros, que Deus abençoe em Cristo. Os irmãos que nos acompanham, minha esposa, irmã Geise, Liz, o Jefferson, Emanuela, são bênçãos. Tecladista, o outro tecladista deve estar ali. Sai atrás das malhadas, viu? Se esconde não, que a gente pega. Wilson também, gente também está ali, né? Graças a Deus. Que bom. Meus irmãos, eu garanto a vocês que eu termino antes da meia-noite. Amém. Quem foi para a vigília aqui? Levanta a mão. Olha, já sabe como é que é o clima, né? Vai entregar antes de meia-noite. Não fazer a mini vigília, tá certo? Não, Jesus, o pastor Marcos me deu aqui um tempo e eu vou ser fiel. Em nome de Jesus. Meus irmãos, aí, façam esse exercício físicozinho. Fique de pé mais uma vez. Por favor. Quero ler só um versículo da temática que foi tratado durante esses dias de campanha. Josué capítulo 6, verso de número 1. Quem encontrou, diga: vou para o céu. Meu Deus, bem pouquinho. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Olha, em nome de Jesus, melhorou, viu? Glória a Deus. Vamos junto ao soar da trombeta. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 6, verso 2. Então diz o Senhor a Josué: olha, tenho te dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, minhas irmãs, podem sentar. Sei que tem sido falado aqui sobre a temática de derrubar muralhas. Isso é muito falado entre nós. É comum aparecer muralhas em nossas vidas. Para quê? Para a manifestação do propósito de Deus em nós. Todas as vezes que surge uma muralha, é Deus nos tratando e nos ensinando algo novo. Mas o que faz entender esse texto, estudando ele, bem interessante, é que Josué era um dos capitões, porque não dizer um dos líderes da tropa de guerra. E o que me chama a atenção é que o nome Josué, no seu significado original, significa o Senhor salva. Se nós lermos o capítulo 1 do livro de Josué, em toda a história do Êxodo, capítulo 23, versículo 17, capítulo 27, Josué sempre aprendendo ao lado de Moisés. E agora chegou o momento que Moisés foi. Josué, como sucessor, tinha que tomar conta do povo, conduzir o povo. Já inicia o capítulo 1, o Senhor dá uma injeção de ânimo a Josué, dizendo a Josué: Josué, não temas, que eu estou contigo. E se você não recebeu ainda essa palavra dizendo não temas que eu estou contigo, eu venho lhe dizer: não temas que o Senhor está contigo. É
Não temas para hoje, não temas para amanhã, não temas para depois. Glória. É Deus diz assim: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Deus em coragem, Josué no capítulo 1, no capítulo 2, Josué já tem uma missão: passar o Jordão. Josué passa o Jordão, capítulo 3. Na metade do capítulo ainda está a continuação, os testemunhos da glória de Deus que fez o Jordão se abrir, o povo passou. Capítulo 3. Se depara com os testemunhos do Jordão. Capítulo 4, a celebração de circuncisão. Capítulo 5, Deus fala mais uma vez com Josué. Capítulo 6, Josué se depara com o que Deus falou. Jericó era uma promessa para Josué. Todas as vezes que tratamos de promessa de Deus, isso nos leva a viver muralhas em nossas vidas. Jericó, conhecido como cidade das palmeiras. Jericó agora cercada, mas uma coisa me chama a atenção. Foi que o Senhor deu a Josué Jericó. Disse: Jericó está lá, mas é sua. E deixa eu perguntar: o que é que Deus tem me dado? Quando nós lemos aqui no versículo 2 que diz assim: tenho dado em vossas mãos, tenho dado em tua mão. Sabe o que significa isso no original? Você está dizendo assim: eu tenho decretado que é sua. Só alguém pegou aí no meio, outros não. Deus vai dizer assim: eu tenho decretado que é sua o que eu te prometi. Eu tenho, glória, eu vou repetir para você. Deus vai dizer: eu tenho assinado que é tua o que eu te prometi. Oh, mas entenda, não se toma posse da bênção do seu jeito. Josué entendia de guerra, sim ou não? Josué entendia o que é uma batalha, sim ou não? Sabe que às vezes a gente quer ensinar Deus: Deus eu sei, Deus eu entendo, Deus olha esse negócio aqui, olha, fique só assistindo, Senhor, é isso assim? A autoconfiança em si próprio faz as muralhas ser maior do que a minha promessa. O Senhor estava ali falando comigo e disse: diga a eles e a elas que a promessa foi eu que dei, mas para tomar posse tem que ser comigo também. Por que, Diego? Porque os cavalos se preparam para a guerra. Provérbio 21, 31. Mas, oh glória, mas é o Senhor que dá vitória. O salmista vai dizer no Salmo 20, versículo 7: sabe qual é o erro? É eu confiar em carro ou em cavalo, eu confiar em mim próprio. Porque todas as vezes que nós confiamos em nós próprios, nós falhamos, nós erramos, as coisas não andam. Mas todas as vezes que nós dizemos assim: é o Senhor que vai diante de mim, é Ele que direita esse caminho torto, é Ele que abre as portas de bronze, é Ele que despedaça as portas de ferro, é Ele que faz essa guerra, é Ele que quebra o arco, é Ele que corta a lança, é Ele que diz: aquietai-vos, 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 e sabeis que eu sou Deus. Urabaica Magaia Sébria. Entenda, a promessa de Deus, aleluia, a mulher existe, mas entenda outra coisa nesta noite: que não é por sua força, não é por sua capacidade própria, não é por sua avaliação própria, pelo contrário, é pela mão do Todo-Poderoso que nos fará descansar. O casamento é de Deus,
Os filhos é de Deus. A família é de Deus. Os sonhos são de Deus. Os projetos são de Deus. Aí deixa eu abrir para ele dizer: não adianta projetar sem Deus. Não adianta ter família sem Deus. Não adianta pensar no casamento sem a presença de Deus. É noite dizer assim: a família é minha, mas quem manda é Deus. O projeto é meu, mas quem manda é Deus. A história é minha, mas quem escreve é Deus. Ai, camague a sébria. Entenda nessa noite que é por Deus. O canto dos Gideões era por Gideão, pelo Senhor. Pelo Senhor, por Gideão. Por quê? Todas as vezes que Deus vai na frente, está tudo certo. Todas as vezes que Deus sempre é primeiro, está tudo certo. Todas as vezes que Deus está no controle, está tudo certo. Glória. É noite de trocar o teu controle pelo controle de Deus. É noite de pegar a tua vontade pela vontade de Deus, meu filho. É noite assim: Senhor, eu não sei, mas tu sabe. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não faço, mas tu faz. Já tem quem entender que eu já falando com ele. Já tem quem entender o propósito dessa noite. É noite de desarmar na presença do general. Sabe por que Josué contemplou a muralha no chão? Aqui vamos seguir algumas estratégias. Porque o gigante caiu? Porque Davi disse no nome dele, foi? Não, filho. Ele disse: eu vou aqui. Em nome de quem? Peraí, você vai dizer em nome de quem? Em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que ficou na sua casa. Eu sei que você vai sair daqui e chegar lá diferente assim: aqui quem manda é o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Porque o mesmo homem que apareceu no Josué e disse assim: é um estado do meu. Eu sou um dos teus, me chama aqui. Que a cidade do Senhor é o mesmo que está falando com você esta noite. É o mesmo que está deixando para a guerra nesta noite. Rádia Camarada Raia Sébria. Ele mesmo que me chamou para esta guerra nesta noite. A primeira coisa que eu preciso entender, a primeira estratégia que eu preciso entender é confiar em Deus. Se foi Deus que falou, Ele não é o homem. Se foi Deus que falou, Ele se responsabiliza. E deixa eu ensinar isso para você entender esta noite. Quando Deus fala, Ele não gera, já está pronto. Quando Deus fala, Ele não gera, já está pronto. Como assim, Diego? Quem sabe, quando você chama alguém para ir à sua casa, você prepara um jantar, sim ou não? Você prepara uma coisa, sim ou não? Deus não. Quando Ele diz: Maria, aleluia, já tem reservado um milagre para Maria. Quando Ele diz: Ana, já tem um menino lá no ventre, glória. Entenda isso nesta noite. E o que é que eu preciso fazer, pregador? Você precisa confiar. Josué era bom na espada, mas Josué aprendeu a confiar no Senhor dos Exércitos. Aprenda a confiar em Deus. Isso custa sofrimento. Isso custa renúncia. Isso custa ir na contramão das circunstâncias. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Enquanto alguém está confiando em cavalo e carimbo, Deus te trouxe aqui para me dizer: enquanto tua confiança for em mim, tu vai continuar de pé. É aquela bandeira e dizendo que é o Senhor.
dá vontade de se apressar. Segura aí. Quem se apressa, provérbio. Mas pregador, e o que espera? Glória. O que espera do Senhor renovarão suas forças. Glória, o Senhor permanece com o quê? Com paciência. Não sei o que acontece. Ele se inclina. E quando ele se inclina, ele se inclina pra quê? Para ouvir. Ele se inclina para ouvir. E quando ele se inclina para ouvir, sabe por quê? É porque ele contempla o gemido da tua alma. Aí eu entendo quando Isaías vai dizer, Isaías 64, versículo 2, que desde a antiguidade, com o olho não se viu, com o ouvido não se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por todos aqueles que nele esperam. É melhor obedecer a Deus do que quebrar a cara. É melhor obedecer a Deus do que ser frustrado. Quem não obedece a Deus tem proteção no alto. Quem não obedece a Deus é conservado com vida. Quem não obedece a Deus pode até jogar na cova, mas leão jejuma. Quem não obedece a Deus pode ir para a fornalha, mas no fogo não queima, nem chama alguma arderá. A palavra acaba, a palavra chega. Deixa eu ver que confia em Deus. Deixa eu ver só se confia em Deus. Nesta noite ele vem essa palavra. Quem confia em Deus, as portas se fecham, mas também ela se abre. Olha, porque diz: eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha. A chave está na mão dele. Quem confia em Deus obedece. E quando obedece, ele traz a existência do que não existe. Mas como assim, pregador? Me ensine isso, me mostre isso na Bíblia. Você já viu o mar ter caminho para o povo passar? Você já viu o mar fazer parede para o povo passar? Isso é trazer a existência do que não existe. Para o povo era o mar. Para Deus é caminho de terra e bem enxuto. Para o povo de um mar, porta fechada, sem saída. Mas para Deus ele disse: aleluia, bate, toca mais algo que ela vai saber. Obedeça a Deus. Confie em Deus. As estratégias que Josué passou para o povo foi totalmente diferente do que o povo esperava. Por quê? Deus não gosta de coisa fácil. As coisas fáceis não são para Deus, são para os homens. Deus só gosta de coisas difíceis, improváveis, coisas sobrenaturais. Como é que se arrumava a muralha? Enfrentando ela, sim ou não? Aí a gente dá o ensinamento a Josué. Josué, estratégia. Tu sabe o que é luta, mas eu sou o general de guerra. Tu sabe que é com a guerra e eu sou o senhor dos exércitos da guerra. Josué, chama o povo, prepara os sacerdotes, prepara as usinas. Deus fala com Josué, mas não fala com o povo. Deus falou a promessa com você, mas não falou com quem está em volta da promessa. Mas nem por isso vai distanciar o alcance dela. Josué segue as orientações de Deus. Está disposto a seguir as orientações de Deus? Mas está tão difícil, Diego. Está tão estreito. Ah, meu filho, eu vejo Deus na dificuldade. Eu vejo Deus nos estreitos da vida. Lembre disso, nos momentos mais cruciais, Deus aparece. Me prove isso, pregador. Gideão, mas eu não digo lagar. Quem apareceu? A voz de Deus.
Nos momentos mais cruciais, os três jogos da fornalha, quem aparece? O quarto homem. A presença de Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus se revela. Agora aprenda nesta noite. Deus quer te ensinar a como viver a queda das muralhas na sua vida. Deus chama Josué, chama o povo, orienta Josué, Josué dá orientação ao povo. E o que me chama a atenção, irmãos? Que pela orientação de Josué foi motivo de zombaria para alguns que estavam vendo a cena que estava acontecendo. Sabe, tem momento a gente é chamado de louco, de doido, que é em vão que estamos fazendo. Mas não, filho. Todos os passos que você dá a esta casa, todos os passos que você se direciona à vontade de Deus, para quem está lá fora é loucura, mas para quem está aqui dentro é crime. Porque Paulo disse: para lá fora eu tenho uma perda total, agora para aqui dentro para mim é ganho. A vida com Cristo aqui é ganho. O que para muito eu tenho perdido, para mim é lucro. Para mim é lucro. Servir a Deus é mentira do diabo, dizer que você está perdendo tempo. Pelo contrário, servir a Deus é andar de valor em valor. É saber que um dia vai trocar a cruz pela coroa. Irmãos, é tão interessante isso. Irmão Jefferson, irmã Manuela, que um percurso do povo sair do Egito aí à terra prometida pelo caminho mais fácil era equivalente a 15 dias por dia no máximo. Quantos tempos eles passaram? 40 anos. Por quê? Deus não gosta de caminhos fáceis. Por quê? Porque caminho fácil me faz querer dizer que as coisas acontecem por meu motivo, por mim próprio. E caminho difícil faz Deus se revelar que Ele é o Senhor de minha vida. Caminho difícil gera em mim dependência de Deus. 40 anos foi para Deus se revelar e o povo entender que a dependência tem que ser de Deus. Josué orienta o povo não segue a orientação. Primeiro dia está lá o povo dando a volta. Você acha que um muro ia cair? Raciocínio lógico. Somente pelo povo estar cercando o muro. Já pensou a gente tentar derrubar essas paredes? Não consegue. Todos os irmãos aqui reunidos empurrando essa parede não conseguem derrubar. Quanto mais rodeando ela. E não pasme isso que eu vou dizer. Os muros eram equivalentes a 3 metros a 5 metros de largura. Dava para passar 2 carros tranquilos. Pense comigo. É impossível só cercando eles cair, sim ou não? Agora olha para cá me dizer isso. Mas Deus não precisa de circunstância para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa de circunstância para fazer as coisas acontecerem, mas Deus não. Foge do nosso controle a muralha cair dessa forma, sim ou não? Mas Ele estava lá obedecendo, sim ou não? Ele estava lá confiando, sim ou não? Ele estava lá seguindo as orientações, sim ou não? Então deixa eu dar um recado a Deus para você nesta noite. Confie em Deus. Obedeça a Deus. Siga as orientações de Deus. Porque quem derruba a muralha não é você. As muralhas não caem por você. As muralhas caem pela ordem dele. A muralha vai ao chão pela ordem dele. E como ela vem, irmãos, não tem negócio não. Não tem impossível não. Não tem improvável não. Quando Ele
Versículo 10 do capítulo 6. Sabe o que eu aprendi aqui nesse texto, nesse versículo agora, 10? Deus disse a Josué: nem trombeta, nem buzina, nada vai tocar. Tudo vai ficar em silêncio. Porque sabe por quê? Porque às vezes a gente quer vencer as coisas, irmão, falando demais. Às vezes a gente quer derrubar a mulher falando demais, gritando demais, se esperneando demais. Ei, deixa de afogadinho. Feche mais a boca e abra mais joelho. Porque muralha não vai pro chão quando a gente fala demais. Sabe qual é o erro no percurso de ver a mulher no chão? Que a gente está falando demais e olhando menos. Versículo 10 diz assim: fique em silêncio. Outra orientação de Deus: fique em silêncio. Porque há tempo de se calar e há tempo de falar. Precisa se entender isso. Sabe por quê? Porque por muito falar, muito tropeça nas palavras. Aleluia. Que a gente esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Glória. Diga para esse irmão aí: fala pouco e ora mais. Diga para ele, fala pouco e ora mais. Isso, participa disso, isso. Diga a ele: fala pouco e ora mais. Glória. Sabe por quê, irmão? Porque quando não fala pouco e ora mais, a fala com Deus é diferente, oh glória. A comunicação com Deus é diferente, oh glória. Eu lembro da rainha Gandega, ela disse: eu não tenho medo de um canhão apontado para a minha vida, mas eu tenho medo, sabe de quê? De um crente de joelho. De um crente quando se prostra no chão, oh glória, para falar com Deus. Ana foi necessário entender que ela precisava falar menos para a menina e falar mais para o Deus que abre mar. Foi necessário Ana só debulhar os lábios chorando. Mas deixa eu liberar essa palavra para você entender. Deus interpreta o gemido da tua alma. Deus interpreta. Ai, decai a sébia. O que está se passando nos seus lábios, Deus interpreta. Deus interpreta. Glória, glória, glória. Fique em silêncio. Por que, pregador? Porque está chegando o tempo de gritar. E chegou o tempo que o povo só rodeou e ficou em silêncio. Mas Deus disse: Josué, o grito vai dar pela minha ordem. Então é tempo de fechar mais a porta do quarto e falar com Deus. É tempo de ir no lugar secreto. Sabe que tem momento que as mulheres ela querem nos provocar, quer que a gente bata a boca com ela, quer que a gente diga pelos cotovelos alguma coisa com ela. Mas diga nesta noite aí: eu vou falar com Deus que tem poder sobre muralha. Eu não vou semear palavras ao vento. Eu vou depositar no banco do céu as minhas palavras. Eu vou falar com aquele que ordena um anjo descer com a bandeja e colher as minhas lágrimas. Eu vou falar com aquele que quando eu dobro o joelho o céu se abre para me ouvir. E vou aprender a ficar calado para os espectadores que querem só divulgar as notícias. Aprenda isso nesta noite. Crente não anda pela boca dos outros. Crente anda pela boca de Deus. Você não anda pela reportagem do vizinho. Você não anda pela roda dos escarnecedores. Pelo contrário, a minha Bíblia vai dizer a sua que os passos de um homem bom são direcionados pelo Senhor. É o Senhor que testemunha de você. É o Senhor que vai falar quem é você. Para dessa besteira de querer estar se dividindo para A, de querer estar dizendo para B quem você é. É doido de ficar em secreto, sabe por quê? Porque quando ninguém te vê, Deus te vê. Quando ninguém te sonda, Deus te sonda. Quando ninguém chega, Deus chega. Oh, glória, recebe essa palavra.
Urabia, Camarabia, Raia Sebre. Deus está te vendo nesta noite. Urabia e Camaga Raia Sebre. Deus não te perde de vista. E o olhar dele não se engana quando ele me vê, ele vê. Josué segue em silêncio, irmãos e irmãs. Mas chegou o momento de tocar a trombeta. Porque todo instrumento ele é feito com a finalidade de tocar, sim ou não? Você é instrumento. Chegou o tempo de ser tocado para as coisas acontecerem. Chegou o tempo de Deus bradar no seu coração. É noite de tocar. É noite de testemunhar. É noite de celebrar a glória. É noite de abrir a boca e se encher de riso e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós aqui em Pedro Velho. Por isso que nós estamos alegres. E vou dizer para a circunvizinha: grandes coisas fez o Senhor por esses. Grandes coisas fez o Senhor por esses. Por isso que estamos alegres. Josué no sétimo dia, no sexto dia, dá certo. E chegou o tempo de gritar. Caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu. Quem sabe você veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada aconteceu. É. Quem sabe diz assim: é hoje, Jesus. Quem sabe diz assim: Jesus, é hoje que eu quero ver as muralhas cair, né, Lucas? É hoje que eu quero ver as coisas acontecerem. Chegou o sétimo dia. As coisas aconteceram. E sabe como aconteceu? Dando umas voltas. Sabe como as coisas vão acontecer? Seguindo a orientação de Deus. Se é preciso dar outra volta, vá outra volta. Se é possível orar mais, ore mais. Se é possível jejuar mais, jejue mais. Se é possível adorar, adore mais. Se é possível parar de reclamar, pare de reclamar e comece, oh glória, e comece a celebrar a grandeza de Deus em sua vida. Porque está chegando o tempo de gritar. E o Senhor disse a Josué: gritai. E quando Josué grita, irmãos, quem me chama, sabe o que é? É que a história vai dizer que a muralha, irmão, não caiu assim, ó. E como foi que a muralha caiu, pregador? A história vai dizer que a muralha caiu assim: a terra se abriu, a muralha desceu. Por quê? Porque quando Deus faz eu viver a promessa, Ele já me preparou antes para ela. Já pensou para que eu matou, a muralha cai assim, de uma forma como esse muro caindo para cá? A dificuldade para eles aí chegar lá. Deus é lindo. Deus não trabalha como os homens que erra diante da engenharia. A terra se abre, a muralha desce e o povo passa e toma posse do que Deus determinou para a vida do povo. Mas é noite de você gritar hoje. Eu quero ver nessa noite os gibeonitas gritando nesta noite com o gogó, quebrando o cântaro e gritando, acendendo a tocha e gritando. Porque é noite da gente gritar. Quem pensou que você vai ficar mudo, quem pensou que você não vai testemunhar isso, está enganado. Você vai sair daqui gritando, dizendo que o Senhor já determinou a muralha no chão, dizendo que o Senhor já colocou por terra todo empecilho, que o Senhor colocou por terra todo embaraço. É noite de gritar. Então fica de pé para fazer isso hoje. E o que é gritar? A palavra no original gritar significa clamar.
Gritar significa clamar. Aleluia. Eu não sei se você orou no primeiro dia. Eu não sei se você orou no segundo dia. Eu não sei se você orou no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Eu não sei. Mas eu estou chamando você para orar. Eu estou chamando você para gritar. E qual é a diferença, pregador? A diferença é igual o Zé Partilhou. Ele orou, gritou. Zé Partilhou, orou, gritou. Gritou, sim ou não? Sabe gritar? Aqui, no sentido aqui? É dizer assim: eu só paro quando vê buraco no chão. Sabe gritar aqui? É dizer: eu só paro quando vê. Estou dizendo: cala a boca, Partilhou. Cala a boca. Não, eu não estou gritando. Quando eu grito, ninguém para meu grito. Quando você grita com a alma, os céus se abrem para fazer assim: tem ali alguém, Pedro vai me chamando. Tem alguém ali me chamando. Tem alguém ali me chamando. Gritar em busca do objetivo até o fim. Você já está cheio de fé, eu creio nisso. Você está com o coração disposto a obedecer, eu creio nisso. Você já seguiu as orientações de Deus, eu creio nisso. Você já vai sair daqui fazendo voto com Deus. Eu vou ficar mascarado e orar mais. E falar mais para Deus, eu sei disso. Então vai chegar agora o momento de você clamar a Deus. Gritar a Deus. Com a sua alma aí. É orar como se fosse a última oração de sua vida. O último grito da sua alma pelo seu objetivo. Porque, irmãos, parece que a gente está orando: Jesus! Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Parece que essa oração hoje. Mude essa fita aí. Mude esse playback aí. Aí Jesus: ô Marco, Lázaro vai recitar esse quê? Eu sei, Jesus, que o Senhor vai recitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus falando para o presente, estamos lá para o grande dia da. Vocês estão entendendo, irmãos? O que Jesus está falando para você hoje não é para amanhã. Só uns pegando, não. O que Jesus falou para você hoje nessa palavra não é para você colocar para amanhã, não. É para amanhã você acordar dizendo assim: vem milagre, vem milagre, vem milagre, vem milagre, vem milagre. Oh, glória! Jefferson vai adorar e você vai clamar aí. Você vai pensar, você vai depender que o pregador dizendo: ora, não, você vai clamar aí. Veja esses olhos santos, porque ninguém vê o céu com o olho aberto. O céu de Deus não, só vê com o olho fechado. Veja esses olhos para ver o céu. Isso.